pessoal, a gente vai começar essa nova etapa com esse arquivo base 2025, tá? Que vai abrir desde o Revit 2018. E ele vai estar com essa estética aqui para iniciar. Nós vamos utilizar também como apoio a apostila Casa de Vidro e as pranchas Casa de Vidro, né? As pranchas elas vão ser o que a gente vai replicar no final desse exercício, tirando as correções que a gente precisa fazer em algumas dessas imagens. E a apostila Casa de Vidro ela vai nos servir como referência para fazer o desenvolvimento dessa atividade. E aqui, caindo direto na etapa 2, que já é o exercício, né, ele pede para acessar o menu do aplicativo, abrir o arquivo, né, e salvar como e fazer a configuração das unidades. A gente já vai entrar nisso. Então, uma vez ele aberto, ele vai atualizar para a versão que você tem, né, já vai estar com essas configurações aqui. A gente vai configurar as unidades pressionando a tecla UN, né, para entrar nesse menu flutuante de unidade, onde nós vamos fazer 3 modificações. Nós vamos fazer a modificação da área, como sempre, que a gente quer com 2 casas decimais, que aparece aqui. A gente ajusta a área decimal. A gente também vai ajustar a questão do comprimento, que está em milímetros e 100 casas decimais, como a gente pode ler o número aqui, ó, não tem ponto como esse aqui tem, né? Então esse aqui a gente vai ajustar, que não quero milímetros, eu quero metros. Muito importante eu fazer essa modificação para configurar e fazer o projeto na área, na unidade correta que eu estou querendo trabalhar, né? E eu vou também pedir 2 casas decimais, que é o padrão que nós trabalhamos. Quando eu der OK, eu consigo ler aqui, ó, que tem as unidades, ponto, né, a unidade que está sendo trabalhado com 2 casas decimais e em metro. A outra coisa que a gente precisa fazer a calibração também é a inclinação, que no Brasil nós não trabalhamos com graus, nós trabalhamos com porcentagem. Então eu mexo aqui as unidades com percentual, né? Vou dar OK. Os elementos que vão mostrar as unidades gráficas, né, os símbolos de unidade, você vai perceber que ele está junto ao número. Os que não mostram, eles vão estar isolados no número, como centímetros, como metro aqui no comprimento, né? E o metro a gente não vai querer, né, no comprimento, não vamos querer que mostre o símbolo de unidade para ele não ficar nos torrando a paciência ao longo do desenvolvimento do projeto. Então ele fica oculto, menos números mostrando na tela, fica mais fácil de trabalhar. Fiz esse ajuste, dei OK. Aí a primeira coisa que eu vou fazer depois disso vai ser salvar o objeto, salvar esse projeto. Então eu vou vir aqui, arquivo, eu vou já colocar o nome correto, tá? Então, arquivo, salvar como, deixa o meu computador responder aqui. Né? Salvar como, e eu vou salvar como um projeto, porque eu estou fazendo um projeto. Então, arquivo, salvar como, projeto. Muita atenção nisso, porque se ele vier em arquivo diferente, como família, como template, isso tem um decréscimo da pontuação. Então, eu vou arquivo, salvar como projeto. E já vou colocar o formato correto da nomenclatura desse meu projeto, que eu vou colocar o meu nome, meu sobrenome. Deixa o computador responder aqui, está um pouquinho lento. Vou vir aqui, abrir a janela flutuante, né? Eu vou colocar Igor e Wagner, Casa de Vidro. Vou colocar 2 aqui porque já existe esse arquivo aqui, de outros semestres, né? Então, aí tu coloca o nome e sobrenome, né? Nome, sobrenome, Casa de Vidro. Até maiúsculo para dar um destaque. Casa de Vidro. Né? E vou pedir para salvar. Isso eu já estou dentro do padrão, né? Dentro do padrão do meu arquivo para mim poder fazer o início das configurações. As unidades eu configurei e aqui pede para
acessar a guia de vista para criar as elevações norte, sul, leste e oeste, pois elas não estão configuradas ainda. Além disso, pede para criar esses 3 níveis aqui que eles também não estão criados ainda. Aqui dentro do Revit, eu vou vir, deixa ele ler. Então, eu vou vir aqui na minha guia Vista, né, onde que eu tenho aqui as possibilidades de vistas dos elementos que vão vir para essa lateral no navegador de projetos. E eu quero criar, aqui nessa casinha, eu tenho a possibilidade de criar as minhas elevações. Clicando na setinha, ele me habilita a possibilidade de selecionar a elevação, né, que eu vou ter essa espécie de passarinho aqui. E apertando o botão Tab, que fica 2 botões abaixo do botão ESC, sem mexer o mouse também, ele vai dar esse rodopio, né? Ele vai rodopiar, ele vai dar esse giro. Quando nossa seta, nossa flechinha estiver para o lado correto, nós vamos executar ela, clicando com o mouse, né? Então eu pouso aqui, quando ele está para o lado correto, aqui no caso ele sempre vai estar para a esquerda nativamente, né? Ou olhando para uma geometria que estiver perto dela, quando eu clicar, ele executa. Mesma coisa aqui embaixo, dei algum Tab algumas vezes, cliquei, ele executou, mesma coisa do lado de cá, cliquei, ele executou. Aperto ESC 2 vezes, ele sai das ferramentas aqui. O próximo passo é eu estabelecer que esses elementos eles são norte, sul, leste e oeste, né? Então, eu clico no bico dessa seta, me aparece esse limite, que é como se fosse o alcance, ele vai enquadrar esse espaço. Então, eu quero que ele pegue todo o meu lote, toda a minha geometria, né? Então, eu cliquei na seta, estiquei esse alcance de visualização e eu posso renomear esse objeto aqui, né? essa minha vista. Aqui da lateral eu tenho, com ela selecionado, eu tenho a possibilidade de renomear. Esse de cima eu vou renomear para norte. Não simplesmente isso, quando eu fiz a criação desses 4 indicações, me apareceu as elevações aqui, né? Que eles vêm com um nome nativo, um nome meio confuso do próprio código do programa. Eu já renomeei esse aqui, eu renomeei nas barras de propriedade. Caso eu saiba, aqui no caso eu coloquei em ordem, né? 1, 2, 3, 4, então eu consigo detectar aqui qual que é qual. Mas se eu não souber qual que é qual, porque eu poderia também renomear por aqui, vou renomear, esse aqui vai ser teste. Se eu não soubesse a ordem que eu coloquei, era só clicar no bico do passarinho. Eu vou querer, de qualquer forma, clicar nesse bico do passarinho para aumentar o alcance da visibilidade dessa seta. E aqui, conforme eu tinha comentado, ele confirma que ele está na leste para mim. Vou clicar aqui no bico do passarinho. Cuidado que é no bico e não na bolinha, né? Eu prolongo o alcance e faço a configuração do nome, que esse aqui vai ser a minha vista sul. Vou colocar tudo maiúsculo, como padrão que eu estou colocando, mas não é necessário, só para ficar maior destaque. Clicar aqui no bico do passarinho, abrir o alcance para todos os elementos que estiver aqui dentro estarem dentro dessa vista, e eu vou colocar aqui essa elevação, ela vai chamar oeste. Além disso, o Revit 2023 para trás, ele tinha uma coisa que ele não reconhecia, a topografia como um sólido. Então, para essas versões anteriores, nós vamos querer avançar esse limite aqui, né, que isso aqui é como se fosse um corte, essa linha que aparece quando eu clico, né? Então, eu clico no bico do passarinho e com a seta do mouse, desculpa, com a seta do teclado, eu posso só tocar de leve, né? Isso aqui para ter certeza que a minha elevação, né, a minha fachada, ela está começando a partir daquele elemento. Ocasionalmente nós vamos querer que essa seta, essa linha, ela esteja posterior ao nosso muro, né, para ele não atrapalhar.
Então, com a seta do teclado, eu desço até tocar. Então passa um muro? Na verdade, eu particularmente prefiro não passar, eu prefiro ocultar o muro, coisa que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Então eu só aproximei, né, porque esse aqui foi feito no Revit anterior ao 2024. Se a gente clicar aqui nessa casinha, nós podemos ver o 3D. Né? Vocês vão perceber que a topografia, antigamente, ela era reconhecida como se fosse uma película, um pequeno folha. Né? Coisa que agora, os Revits mais atuais, eles reconhecem como um sólido. Então, não precisaria fazer essa ação. Mas essa topografia foi feita anteriormente, então a gente permanece fazendo essa ação. Depois disso, eu vou em uma das elevações, qualquer uma delas, e vai me mostrar os níveis já disponíveis. Né? Que no caso eu tenho o nível 1 e nível 2. E eu quero renomear eles para pavimento térreo, pavimento superior, e eu quero criar um outro chamado cobertura, como a imagem me ilustra. Então, vindo aqui, eu vou clicar uma vez, eu dou um prazo, clico de novo e posso renomear para pavimento térreo. Recomendo colocar a palavra pavimento, porque o outro pavimento ele chama terreno, e esse a gente não vai modificar. Deseja renomear? Sim. Então ele vai renomear aqui automático. A palavrinha PAV ela vai dar uma distinção para ficar mais fácil, para eu não confundir térreo com terreno, então fica facilitado isso. Vou ajustar aqui o nível 2, para pavimento superior. Ele vai perguntar se quer renomear, você vai responder que sim, eu quero renomear. E vou ajustar também o número, vou clicar em cima do número, dando um tempo, né, 3.06. que é múltiplo dos degraus que eu quero, né, de 17 centímetros, então deu aqui. Preciso criar um próximo nível. Vou vir aqui em arquitetura, nível, aqui no cantinho, né, ou atalho LL, como mostra entre parênteses ali. Né. Então posso apertar LL. Vou verificar se a opção aqui em cima, criar vista de planta, está ativo, para ele não criar sem a planta de piso aqui. Né? E aí eu vou vir, clico de um lado, meio que alinhado, eu clico do outro. Ele já vai, aperto o ESC 2 vezes, ele vai me dar sem altura, sem planejamento nenhum. Depois que eu fiz isso, eu clico uma vez, espero um tempinho, com prazo, e vou colocar cobertura. E vou colocar também a altura correta de 6 e 12, que é o que eu realmente quero. Né? Então, ele perguntou se quer renomear, ele vai ajustar o nome em todas as graficações, 6.12, a altura correta que eu quero. Depois disso, ele pede para fazer o processo de criação das paredes, né, onde que eu vou criar uma parede de alvenaria de 15 centímetros e uma alvenaria de 25 centímetros para fazer a execução dessa parede, dessas paredes aqui. Né. Com foco, vou vir aqui na planta terreno, pavimento térreo, com foco só na especificação das espessuras da parede ainda, tá? Vou vir aqui em arquitetura, parede, onde que nós temos algumas paredes já criadas. Computador responder. Né? Arquitetura parede. Que nós temos a parede básica Genero 20 mm. Né? Eu vou editar tipo porque eu preciso criar duas novas paredes, que é a parede de 15 e a parede de 30. Né? De 25. Então o que eu vou fazer? Eu cliquei aqui, arquitetura, parede, arquitetura parede, o atalho WA, aqui eu tenho o catálogo de opções, de todas as paredes, não tem as que eu quero, por isso eu vou pedir para editar tipo, vai abrir a janela flutuante de edição de tipo, eu vou pedir para duplicar e vou colocar parede 15 centímetros branca. Né? As informações estão lá na apostila.
Com foco nesse momento, eu só vou importar aqui na estrutura de estar compatível à espessura. Material a gente vai entrar num segundo momento aqui depois.